Boa noite, alunos. Estamos mais uma vez aqui falando da FATEC de Votuporanga. Se ficou alguma dúvida da aula passada, por favor, manda no meu e-mail. Até agora ninguém me mandou, então eu estou achando que vocês estão todo mundo aprendendo certinho. Um aviso que a diretoria me passou foi que nos dias de jogos da Copa do Mundo que o Brasil for jogar de terça-feira não haverá aula. Mas assim que passar os jogos, as aulas serão encaminhadas a vocês aí nos vídeos, tá? Então, hoje o assunto será sobre pragas da cultura da cana-de-açúcar. Semana passada falamos sobre as pragas num contexto geral, então não demos enfoque numa cultura. Hoje começaremos a dar enfoque nas principais culturas que tem do Brasil e nossa região. E hoje será sobre a cultura da cana-de-açúcar. Bom, a cultura da cana-de-açúcar, as pragas que atacam essa cultura, elas atacam folha, o colmo, que é a cana, e as raízes, que é o colo da planta, as raízes. Então, existem pragas que atacam as folhas, existem outras pragas que atacam o como da cana, e existem pragas que atacam o colo da planta, que é ali na base da planta, com a inserção já entrando para o solo, e o sistema radicular da planta. Então, são divididos em 3 grupos, são pragas da folha, do como e das raízes. Bom, no próximo slide vemos aí a primeira praga que começa a nossa aula, que são os cupins. Não é só uma espécie de cupim, são 3 principais espécies de cupins que atacam a cultura da cana-de-açúcar. Não só a cultura de cana-de-açúcar, mas atacam gramíneas no porte geral, aí, os nossos capins, outras culturas. Os cupins, eles não têm seletividade, eles não selecionam o que eles vão comer. Então, a cana-de-açúcar é uma cultura atacada por eles. Aí vocês estão vendo que existem 3 diferentes espécies de cupins. Uns branco, um outro mais. Então percebo que o formato da cabeça do cupim, a coloração do corpo muda de um cupim para o outro. No próximo slide vemos as galerias que são abertas por eles. Esses são os estragos que eles causam na cana-de-açúcar. Eles atacam ali as raízes, entrando para o colo da planta, que é a junção da planta com o solo. Eles atacam aquela região exclusivamente e causam esses danos. Abrem essas galerias, secam as plantas não conseguem desenvolver, causa a morte da planta. O ataque do cupim causa a morte da planta. No próximo slide. Volta, adianta. Volta mais. Isso. Então, o cupim, ele forma essas galerias aí que vocês estão vendo, e ele ataca o sistema radicular da planta. Com isso, ele causa morte da planta. E o cupim, pessoal, ele não tem ele é móvel. O cupim ele é móvel, ele fica numa determinada região do solo. Eles não conseguem assim disseminar para um outro local se não for através de algum implemento, alguma coisa. Bom, então eles formam essas galerias aí que vocês estão vendo e causam a morte da planta, tá? Os cupins, eles diferenciam do formato, da coloração, e existe um método de fazer um levantamento da área. Antes do plantio,
se faz um levantamento naquela área para ver a incidência de cupins. Com isso, o nosso levantamento se dá em distâncias de 20 e 20 metros, colocando-se iscas. São iscas atrativas aos cupins. Então, escolhe-se uma toceira ou uma área que vai reformar, coloca essas iscas e faz um levantamento para ver como é que está o cupim. Caso estiver alto esse infestamento de cupim, entra-se com o inseticida no sulco. Então, no momento do plantio, passa-se um inseticida na hora do cobrimento, faz uma aplicação de inseticida para evitar o ataque de cupim no desenvolvimento inicial da planta. A área que o cupim consegue alimentar, a área do canavial que o cupim consegue atacar, é mais ou menos de 67 metros quadrados. Então, uma colônia de cupim consegue fazer uma área de forrageamento em 67 metros quadrados, com um potencial de atacar futuramente, se não tiver nenhum método, nenhum efeito curativo ou uso de inseticida, ele chega a atacar 335 metros quadrados. Da sua área, 335 metros quadrados é atacado por cupim. Então, as amostras devem ser desse seguinte: em áreas de até 10 hectares, colocar 3 armadilhas. Em áreas de 11 a 50, 5 armadilhas. Fazendo isso sempre que for em áreas de reforma de canavial, para fazer um levantamento antes do plantio, para tomar a decisão se vai entrar com um inseticida na hora do cobrimento ou não. Já na próxima praga é o Migdolus. O Migdolus, ele tem esse formato que vocês estão vendo aí: o ovo, a larva, a pupa e o adulto. O ovo é uma coloração branca, formato de grão de arroz, muito difícil de ser encontrado. A larva, que é a causadora do prejuízo. A larva é que se alimenta das raízes das plantas. É uma praga de solo, desculpa, eu não falei antes, mas é uma praga de solo. Então é uma praga que fica no solo e ataca o sistema radicular da planta. Com isso, atacando o sistema radicular, o prejuízo, o dano, seca a planta, morre a planta. Então a larva tem por volta de 40 milímetros, a coloração branca, é uma larva que tem uma capacidade de se aprofundar no solo. Esse que é um porém da dificuldade que tem de fazer um controle do Migdolus. Porque a larva ela tem uma capacidade de se aprofundar no perfil do solo por 4, 5 metros de profundidade. Nenhuma outra cultura tem essa característica, tem esse potencial que a larva de Migdolus tem. Somente o Migdolus consegue fazer esse aprofundamento no solo. E com isso, ele se aprofunda e não tem nenhum método de controle que chega até 5, 4 metros de profundidade. Então daí se dá a dificuldade que é de se controlar essa praga. Por quê? Porque no momento que ela se aprofunda no solo, ela forma uma pupa. A câmara pulpal que ela forma lá embaixo, ela fica ali mais ou menos por volta de até 2 anos. Ele consegue ficar ali embaixo do solo, parado, imóvel, ele chega a hibernar ali embaixo. E lá ele fica quase 2 anos. Quando ele já sai adulto. Ele já sobe saindo adulto. Então, a grande dificuldade de controlar o Migdolus é essa. Ele tem uma capacidade de se aprofundar no perfil do solo que nenhum método de controle consegue chegar nessa profundidade que ele chega. Então, essa é a grande chave do controle do Migdolus. O adulto ele tem de 2 centímetros, 2,5 cm. O macho é preto e a fêmea é marrom. O macho voa e a fêmea não voa. Então, por isso que o Migdolus se dá em reboleira, devido ao fato que a fêmea não voa. Como a fêmea não voa,
a ovoposição dela será ali por volta, ela não tem uma mobilidade alta, ela se movimenta por poucos metros. Então, se dá a característica de sintomas no campo de migdólios são reboleiras. As reboleiras são devido às fêmeas não caminharem. Então, sempre aquela região será atacada porque é sempre aquela região que a fêmea vive, deposita os ovos, nascem as larvas atacam as raízes. Então, são sempre em reboleiras o ataque de migdólios. Ataca várias culturas. Os adultos, o macho, ele voa. Então, lá para o mês de dezembro, a março, mais ou menos, é fácil encontrar o macho no campo por aí. É um mês que ele sai nas revoadas atrás das fêmeas, atraídos pelo feromônio que as fêmeas liberam. Então, os machos vão atrás das fêmeas e é facilmente visto em campo. Já as fêmeas são difíceis de serem encontradas. Devido ao feromônio que a fêmea produz, existe um feromônio sintético, que é o parecido com o que a fêmea produz. E esse feromônio sintético atrai o macho. E eles utilizam uma pastilha desse feromônio sintético para fazer armadilhas. Com isso, captura-se os machos. Não tem um controle, é só em âmbito de levantamento, não dá-se um controle esse tipo de ação, porque a fêmea não é atraída pelo feromônio, somente o macho. Então é por isso que não tem âmbito de controle, mas sim de levantamento. E o ataque ocorre em reboleiras. As larvas é que causam o ataque, as larvas que causam um prejuízo, atacando as raízes, causam o secamento das plantas, e especialmente em soqueiras. Então vocês veem aí o ovo do migdólios. Próximo passo, a próxima fase dele é a larva, depois a pupa e o adulto. No próximo slide vocês veem a diferença da fêmea para o macho. A fêmea está do lado esquerdo, que é a coloração marrom, que nela não voa. E o macho está na direita, o macho voa. Então, esse daí são migdólios. Na próxima foto vocês veem os ovos do migdólios. São igualzinhos a um grão de arroz. São parecidíssimos ao grão de arroz. É difícil errar, caso alguém encontrar no campo, o ovo de migdólios. É um grão de arroz idêntico. Já na próxima slide, vocês veem aí a larva. É um branco leitoso, que eles falam, e tem essa coloração amarelada. É essa larva que causa o prejuízo que conhecemos aí do migdólios, tão famoso. Essas larvas se alimentam das raízes e elas possuem a capacidade de se aprofundar no perfil do solo até 4, 5 metros de profundidade. E aí forma-se a câmara pulpal, que quando se torna-se adulto, sobe à superfície. No próximo slide, vemos a pulpa. Essa é a pulpa do migdólios. Então, o ovo, formado de grão de arroz, passa-se para aquela larva que vocês viram anteriormente, que causa o ataque. E próxima fase de desenvolvimento é a pulpa. Já no próximo slide, vocês veem aí o sintoma no campo. São as reboleiras. Esse é o sintoma de migdólios no campo. Essas reboleiras gigantescas, às vezes consegue ter um canavial que são extensas, igual essas, às vezes são pequenos. Então depende de cada região, de cada canavial, do tratamento que as empresas fazem, os profissionais que trabalham naquela empresa faz em questão a controle de migdólios. Bom, esses sintomas de reboleira.
Então, no próximo slide vocês veem aí a armadilha que é usada. Vocês veem aí a armadilha, aquela pastilha branca que vocês estão vendo ali é o feromônio sintético. É igualzinho que a fêmea produz, só que ele é sintético. Então, coloca esse feromônio, o macho, como ele voa, ele é atraído por esse feromônio. Quando ele é atraído por esse feromônio, ele bate nessa chapa de ferro e cai no buraco. Então, é título de levantamento, mas não de controle. Então, o levantamento é feito com esse aparelho, utilizando essa tecnologia de feromônio sintético. A larva de migdólus, existem algumas épocas do ano que ela aumenta ou diminui. Existem alguns meses do ano que tem altos índices de larvas no campo, que é onde tem os principais meses de ataque da praga. Agora, em maio, estamos no mês aí, no próximo mês será o último mês de alto nível de larva no campo. Em fevereiro começa-se a elevar o número de larvas, então começa um ataque de migdólus. Março, abril, maio, junho é o ataque. Em julho já cai a flutuação de larvas de migdólus no campo. Então, esses são os meses de ataque no campo. Só que são somente vistos as reboleiras no período da seca. Na seca é quando que se vê a reboleira formada pelo ataque de migdólus, porque na época da chuva, as plantas continuam verdes. Mesmo os migdólus atacando as raízes, as outras raízes que não estão sendo atacadas continuam absorvendo água e nutriente, e com isso mantém a planta verde. A partir do momento que começa a secar, o ataque fica mais severo, o prejuízo, os sintomas começam a aparecer. E com isso é detectado as reboleiras agora, na seca. No período da seca começa a formar aquelas reboleiras no campo. Um método de controle, assim, um dos mais baratos e fáceis de ser usado, é o controle mecânico, a destruição mecânica, que faz gradagem, subsolagem. São métodos de controle de migdólus, sim. Às vezes está fazendo a gradagem ou a subsolagem e consegue atacar larvas. As larvas são atacadas, aos poucos vêm as larvas sobre o solo, mortas. Então é um método de controle mecânico. As larvas ficam todas ali mortas na superfície. Um outro método de controle é o químico. Na hora de fazer o plantio, na hora de fazer ou cobrimento ou a sucação, passar um inseticida junto. Então, a título de curiosidade, as amostragens do migdólus são feitas da seguinte maneira: são avaliadas 10 então identifica a reboleira. Uma vez identificada a reboleira, vai se escolher 10 touceiras dentro daquela reboleira. Então, viu a reboleira, escolhe 10 touceiras dentro daquela reboleira, que as folhas já estão secas, e retira o sistema radicular da planta. Faz um buraco com enxadão de 50 centímetros de largura, pegando a linha de plantio, a soqueira, e com 50 centímetros de profundidade, 50 por 50 por 50. Então retira-se um quadrado de 50 centímetros e com calma, utilizando uma lona, vai batendo a terra e avaliando se cai alguma larva de migdólus. Esse é o levantamento. A partir do momento que tiver uma larva por touceira, já é dano muito grande àquela cultura. E quando chega no índice de uma larva em cada 10 touceiras, ou uma larva por reboleira, é o nível de controle, deve ser entrado com um controle.
Então, o migdolus, as principais informações que tinha de migdolus são essas: que eles conseguem aprofundar no sistema radicular por 4, 5 metros de profundidade. Daí que vem a dificuldade do controle. Os migdolus são difíceis de controle por causa disso. E um dos principais controles que tem do migdolus é o mecânico, que é a gradagem e subsolagem, e o químico, na hora do plantio, passar inseticida no suco. Não tem muita coisa a ser feita, infelizmente. Apenas aquele levantamento lá utilizando o feromônio, que o pessoal aqui da região de São Paulo faz muito. E migdolus é uma praga que falta muito estudo, muita pesquisa, muita coisa nova por vir. No próximo slide vocês já veem outra praga. Essa praga, pessoal, é uma praga que está em crescente, vamos dizer. É uma praga que não era tão importante, mas hoje, com a colheita mecanizada, com esse deixar a palha sobre o solo, essa praga, ela aumentou demais. Ela aumentou muito. Essa praga que vocês estão vendo é o esfenófilo. O esfenófilo hoje está se tornando uma das principais pragas da cultura da cana-de-açúcar. Ele tem a forma de ovo. Inicialmente o adulto põe ovos no solo, na base da planta. As larvas são brancas. Elas não possuem um casulo, elas são umas pulpas, formam pulpa livre. Então as larvas são brancas, formam a pulpa, não sem casulo, são pulpa livre, não tem casulo. O adulto é de 1 a 1,5 cm. Esse aí que vocês estão vendo. Eles vivem por volta de 60 dias. O ciclo da praga é de 60 dias. Ataca somente a planta que o esfenófilo ataca, é só a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é a única planta que o esfenófilo ataca. A ocorrência dele é por volta de outubro a abril. E ele danifica os toletes de cana. É uma praga que põe os ovos na base da cana, no como da cana. A larva entra para dentro da cana e se alimenta do como da cana, ali na base. Com isso, ele condena a planta como um todo, porque atacando aquela região que é muito sensível em absorção de água e nutriente, afeta toda a parte aérea da planta. Seca a planta, perde áreas gigantescas com essa praga. A cana não desenvolve, não pesa, não produz açúcar. É prejuízo na certa essa praga. E eles abrem galerias no como da planta. Então, esse daí que vocês estão vendo é o esfenófilo. Na próxima slide vocês veem as larvas entrando, fazendo as galerias no como da cana. Então eles entram pela base da cana, sempre subindo. Então elas vão se alimentando e vão formando essas galerias. O estrago é gigantesco. A cana não desenvolve, mata a cana, ela seca, ela não aguenta essa praga. E esse é o que eu falei da larva. A larva, ela é branca, tem a cabeça vermelha, com uma listra na nuca. Ela não tem uma barriga, um abdômen definido, tem um abdômen mais ondulado. Então, essa praga, o ataque dela é dessa forma. E a pulpa dela é livre. A pulpa, quando ela passa desse estado que vocês estão vendo de larva, ele passa para a pulpa. A pulpa não tem casulo, é livre. Uma que eles confundem muito é a pulpa com casulo, que é o metamaso, é uma outra praga, não é importante.
Mas o esfenófilo, que é importante, não tem pulpa. Não tem o casulo na pulpa. E essa praga, a única disseminação dela é por meio de mudas. Então, mudas que são retiradas de áreas afetadas com o esfenófilo, no momento que são cortadas, as larvas que ficam no pé da cana vão junto. Quando elas vão junto para outra área, ela faz a disseminação. A própria cana faz a disseminação dessa praga. É por isso que deve ter um levantamento rígido nas áreas que serão tiradas para mudas, os viveiros. Deve ter um levantamento de esfenófilo. A partir do momento que for detectado que há uma alta incidência de esfenófilo ou há esfenófilo naquele viveiro, não precisa fazer nada de mais, somente na hora de colher a muda, cortar a cana alto. Então, de vez cortar a cana na base do solo, deixar uns 20, 25 centímetros para cima, cortar ela naquela região, para que deixe as larvas na cana de açúcar, naquela parte basal da cana. Então faz um corte mais alto, perde ali algumas gemas que seriam brotadas em formatocera, mas vocês evitam de transmitir o esfenófilo. Então esse é o método de evitar a disseminação da praga. A flutuação populacional das larvas se dá no mês de abril, maio, junho é o pico. Junho é o pico de larvas de ataque de esfenófilo. Depois começa a cair até agosto e em setembro volta a crescer até novembro, dezembro. Então esse é o ciclo da praga. E o único meio de disseminação dessa praga é por meio de mudas, visto que é uma praga que não consegue se movimentar por distâncias longas. O máximo que ela consegue caminhar, o adulto consegue, vamos dizer, disseminar, ele consegue caminhar, são 9 metros por mês. Então, durante um mês, ele consegue andar 9 metros. Então, é uma praga com uma mobilidade muito baixa. E a única forma de disseminação dela é a disseminação por mudas contaminadas com essa praga. Um dos principais controles utilizados para essa praga, que deve ser o principal controle, é a destruição de soqueiras. Existe um implemento que ele afunda uma haste de subsolador bem forte. Ele vai batendo, ele tem uma enxada rotativa que vai estourando a soqueira. Com isso, ele estoura a soqueira, pega a praga junto e destrói a praga. Então essa é a ideia desse destruidor de soqueiras, um implemento acoplado no trator, e ele entra erguendo as soqueiras e vem essa enxada rotativa e espatifa, esbagaça ela, pegando a praga junto. Então é o principal controle que tem, é o controle mecânico. Bom, a próxima praga que vocês veem aí é a cigarrinha das raízes. Existem dois tipos de cigarrinha: a cigarrinha das folhas, que é menos importante para nós aqui, que só dá no litoral, e a cigarrinha das raízes, que é a que ataca aqui na nossa região, no nosso estado, no nosso país. A cigarrinha das raízes, o nome científico é Maranarva fimbriolata. Os ovos são colocados nas bainhas. A ninfa, que é a grande causadora de prejuízo, são as ninfas. Elas vivem nas raízes, junto ao solo, protegida por uma espuma. Então, as ninfas de Maranarva fimbriolata, elas vivem nas espumas na base da planta. Acho que tem uma foto aí, vocês vão ver que elas...
vocês veem que essa espuma ela serve de proteção para a ninfa que fica sugando a raiz da cana. Então a ninfa vai até a raiz e fica se alimentando da raiz. Com isso, com esse sugamento que ela tem na raiz, danifica o sistema radicular, danifica a absorção de água, danifica a absorção de nutriente e aquela raiz fica comprometida devido à ninfa ali sugando ela. Então, a cigarrinha é uma praga importante na cana-de-açúcar. O ciclo de vidas é por volta de 60 dias. Os adultos ocorrem de novembro a abril, com o acne, com o mês de maior incidência é em fevereiro. E as ninfas sugam as bases da cana, os adultos sugam as folhas e injetam toxina. Então o adulto suga as folhas e injeta toxina nas folhas. É uma praga que aumentou o índice de infestação devido à proibição da queimada. A queima da cana, a queima do canavial fazia o controle dessa praga. É uma praga que não resistia ao fogo. Com a colheita mecanizada, aumentou o índice dessa praga no campo. Então, o macho que você no slide anterior, vocês veem a diferença de coloração. O macho fica à esquerda, que é o mais clarinho aí, ele tem uma coloração vermelho claro, e a fêmea fica à direita, que é o escuro. Então o macho é da esquerda e a fêmea é da direita. Então aí vocês viram a espuma que a ninfa se protege. No próximo slide você vê a ninfa. Essa é a ninfa, é a grande causadora do prejuízo. Essa ninfa fica naquela espuma, deixando-a úmida, não ressecando, e ela fica sugando a raiz da planta. Então é uma das principais pragas da cultura, trazem enormes prejuízos, sugam a raiz, a ninfa suga a raiz, o adulto suga as folhas, injeta toxina, causa algumas manchas, algumas marcas de toxicidade. Existem danos diretos e indiretos. Os danos diretos dessa praga: desnutrição e desidratação das plantas, morte de perfilhos, mata a cana, murcha as folhas, danifica o crescimento da cana, fica diâmetro curto, altura reduzida, seca as folhas, racha às vezes algumas canas, e com isso faz com que a cana perde açúcar, aumenta a fibra, aumenta a impureza vegetal. Então traz vários prejuízos diretos e indiretos. E existem algumas variedades que são mais resistentes e outras mais tolerantes a essa Amarula fimbriolata. Existem alguns inimigos naturais dessa praga. Existem fungos que algumas regiões aplicam um metarrizo. É um fungo, coloração mais ou menos de um bolor. Eles cultivam esse fungo em meio de cultura e fazem a aplicação no campo, quando a planta está num porte ideal, com a umidade ideal do campo, com a incidência solar baixa, um período chuvoso, então a umidade do ar alta. Então é um fungo muito sensível que deve ser aplicado nas condições ideais de campo para que tenha uma eficiência da aplicação. E o levantamento que é feito nessa praga é dessa forma. Os pontos são 5 pontos por hectare. Cada ponto tem 1 metro de cana. Então,
determina 1 metro de cana e faz ali a busca por cigarrinhas. Achou cigarrinha, conta as ninfas. E se der de 2 a 3 ninfas por metro, deve entrar com controle, ou químico, ou biológico, deve ser feito um controle nas cigarrinhas. Então utilize o controle biológico, que é o fungo metarrizo, para o controle de cigarrinha. Outra forma de controle, que é mecânico, gradagem, subsolagem, ou um outro que também é mecânico e cultural, que é o enleiramento de palha. A cigarrinha, ela sobrevive na palha, debaixo da palha, que tem umidade, condições a ela. Quando faz o enleiramento, deixa as entrelinhas expostas, diminui a umidade daquela região da base da cana. Com isso a cigarrinha não desenvolve. O enleiramento também é um tipo de controle da cigarrinha. Então vejamos agora pragas do como. Então começa agora pragas que atacam o como. Essas que vocês estão vendo aí, que vocês veem aí, é o metarrizo. É o metamaso. Essa praga é parecida com o esfenófilo que vocês viram, só que diferencia o adulto da coloração. Perceba que as listras mudam, a coloração do esfenófilo é marrom, já do metamaso é um amarelo, as manchas mudam de uma espécie do esfenófilo para o metamaso. As larvas, no próximo slide vocês veem aí que são umas larvas mais redondinhas, ela tem um formato abdominal maior. A larva do metamaso, ele tem uma ondulação maior no abdômen. E além do mais, no próximo slide vocês veem aí que ela forma esse casulo. Esse casulo de palha aí ajuda a diferenciar. A pulpa está aí dentro. A pulpa do metamaso está aí dentro. Então a diferença é que forma esse casulo. O esfenófilo não. Então forma o ovo, a larva forma esse casulo, depois formando a pulpa. O adulto é marrom escuro com manchas pretas, vive cerca de 60 dias, ataca cana e ataca banana. A ocorrência é de outubro a março. Danifica o como da cana, abrindo galerias. É o mesmo ataque que o esfenófilo causa, só que a intensidade de ataque do metamaso é muito mais baixa do que o do esfenófilo. E o metamaso ele voa, diferente do esfenófilo, não voa. O metamaso voa. Então, essa é uma praga da cana-de-açúcar pouco importante. Já a próxima praga que vocês veem aí, essa é a principal praga da cana-de-açúcar. Essa é a praga que tira o sono de todo mundo. Essa é a praga que nunca acaba. Essa é a praga que as usinas trabalham com levantamento, gastam com produtos, gastam com controle, tudo visando controle dessa praga. Essa é a principal praga da cultura da cana-de-açúcar. Essa é a broca da cana, é a Diatreia sacaralis. Então, possuem ovos, são amarelos agrupados uns no outros. As lagartas que vocês veem aí são amarelas com pontuações marrons e a cabeça é marrom escura. Já o adulto tem uma coloração de amarelo palha, um palpo labial desenvolvido. A fêmea é maior que o macho.
O ciclo biológico é por volta de 60 dias. A fêmea pode colocar 300 ovos. A longevidade de 7 dias. A lagarta pode entrar em diapausa e ataca todas as gramíneas, as poáceas. Ataca cana-de-açúcar, arroz, trigo, milho, sorgo, aveia, capins. Atacam a maioria das plantas que são da família da cana-de-açúcar. Ocorre durante o ano todo, isso que é uma dificuldade dessa praga. Diferente das que vimos até agora, existem algumas épocas do ano que o índice é maior. Mas na Diatreia sacaralis, na broca, ataca o ano todo. O ataque é o ano todo. Não tem algum mês principal. Só que existem um mês que mais chama atenção, que é janeiro e setembro, onde dá um leve aumento da incidência da praga dos demais meses. E a principal praga da cana-de-açúcar, ela causa danos diretos e danos indiretos. Os danos diretos são morte da cana, quebra de dormência apical e solta brotos laterais. Isso para cana para muda não é bom. Quebra o como. Já a incidência da broca ela leva a um aumento um fungo. Não é a broca que causa tudo isso. Ela somente, máximo, ela mata a cana. No máximo, aquela cana atacada, às vezes nem mata. É muito difícil. Mas o que causa o principal prejuízo, o que faz com que a broca seja a principal cultura da cana, é o fungo que entra ali no orifício que ela faz. Então, quando a broca entra, ela deixa um orifício. Esse orifício é a porta de entrada para um fungo. Ou é o Coletrotum ou é o Fusarium. São dois fungos que entram ali nesse orifício e reduz o açúcar. Ela ataca, dá aquela podridão vermelha que reduz a sacarose, aumenta o teor de fibra, aumenta a contaminação microbiológica. Então é o fungo que é o causador do grande dano do ataque de broca. O ataque da broca, sim, levando ao pé da letra, não tem muita incidência. Mas na próxima foto vocês veem aí que o orifício da broca, da entrada da broca, é porta de entrada para esse fungo. Então a cana fica dessa coloração, vermelho. O que causou isso é o fungo. Essa cana que está atacada, que tem um fungo, não produz açúcar. Muito pouco. A produção de açúcar reduz drasticamente. No próximo slide vocês veem aí o adulto. O adulto tem essa coloração em amarelo palha. Tem essas antenas aí pilosa. Esse é o macho. Já no próximo slide vocês veem os ovos. É um agrupamento. É um formato aí de um trapézio. Para os dois lados é uma coloração amarela. E forma esse agrupamento, essa massa de ovos aí. No próximo slide vocês veem essa vespa que está por cima da lagarta, da broca, é o principal controle que é feito por todas as empresas no controle dessa praga, é a cotésia. Essa vespa é do principal controle da broca. Porém, ela controla somente brocas do tamanho de 1 centímetro, 1,5 centímetros, brocas maiores. Já as brocas recém-nascidas ou que ainda não entrou na cana, não é controlada por esse parasita. Esse parasitoide só vai atacar brocas já bem desenvolvidas. Quem ataca as brocas menores, as brocas que vão entrar na cana,
são inseticida. Inseticida é o único controle que tem, que é o controle químico, para as brocas pequenas. Já as brocas maiores são controladas pela cotésia. A cotésia com o seu até um ferrãozinho no abdômen, ela insere esse ferrãozinho na broca, põe os seus ovos eclodem e saem as larvas. As larvas é que vão se alimentar do suco que tem, do suco corpóreo da broca. As larvas vão se alimentar dos órgãos internos da broca. E com isso a broca não aguenta, ela morre. Então esse é o controle. A cotésia põe seus ovos no interior da broca, os ovos eclodem, saem as larvas se alimentam da lagarta que morre. Então esse é o controle. A lagarta morreu, vê no próximo slide aí, vocês vão ver as larvinhas que saem da cotésia, que saem da lagarta. Vejam que a lagarta já está morta lá dentro e saem essas larvinhas aí. Essas larvinhas vão formar, no próximo slide vocês veem essa massa branca, formar um algodãozinho, que nela existem várias pulpas. Então, das lagartas do slide anterior, passou para essas pulpas. Essas pulpas formam esse aveludado aí, esse formato de algodão da cotésia. Então, a cotésia ela se desenvolve dessa forma. A amostragem da broca, quando vai se fazer a amostragem de controle químico, que é para brocas menores, são feitos nas bainhas, são feitos 5 pontos por hectare. Cada ponto tem 25 canas e avalia as bainhas verdes para ver se não tem a broca fora, broca pequena. Se der um índice de maior que 3%, entra com controle químico. Já no controle biológico, que é feito pela cotésia, o ponto amostral geralmente é variável. Cada empresa trabalha de um jeito. Geralmente usa um homem para fazer. O homem procura as larvas grandes e aí conta por hora homem, quantas lagartas por hora homem. E essas lagartas grandes são feitas o controle por cotésia. A aplicação de inseticida é feita por avião, geralmente é feito por avião. E existem alguns predadores. Existem algumas formigas. A joaninha se alimentam da broca. Existem alguns fungos, bactérias, vírus. O tricograma é uma vespinha, uma mosquinha que deposita ovos dentro dos ovos da broca. E aí as larvas, quando nascer, se alimentam do nutriente do ovo da broca. Então, a cotésia é um dos principais controles da broca. E as empresas, pela dificuldade que é em ter mão de obra e em conduzir um laboratório, compra a cotésia de laboratórios cadastrados aí e registrados pelo Ministério. No próximo slide vocês veem o copinho que a cotésia vem do laboratório. Então a cotésia vem mais ou menos dessa forma aí no copinho. Esse copo é liberado em campo. No próximo slide vocês veem aí como que é liberado em campo. Coloca esse copinho na folha da cana e
a cotésia sai do copinho e vai em busca da broca. Vai em busca da broca através por feromônios que a broca libera, pelo cheiro, e ela vai certinho em direção à broca. Esses copinhos coloca geralmente de acordo com o levantamento que é feito de broca grande, mas é por volta de 4 copos por hectare. Distribuídos de forma planejada, que dá por volta de mais ou menos 6.000 adultos de cotésia por hectare. Então, pessoal, por isso por hoje é só. Tratamos hoje sobre as pragas, as principais pragas. Não existem só essas pragas de cana, mas existem várias outras. Eu trouxe hoje as principais pragas que atacam a cultura de cana, que se vocês forem sair por aí a trabalho, com certeza verão essas ou todas dessas que eu dei hoje na aula. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida que ficou aí, qualquer coisinha, manda no meu e-mail, entre em contato comigo. Boa semana a vocês. Tenham uma boa semana, um bom trabalho. E até semana que vem, vamos continuar com uma outra cultura de soja. Obrigado pela atenção. Tchau, até semana que vem.